Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você, em nome de Jesus. Nesta segunda-feira, 27 de novembro de 2023, eu oro para que o Senhor te encontre em paz. Amém? Uma palavra aqui para a nossa meditação, uma breve meditação. Livro de Isaías, capítulo 25, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todo o rosto, e tirará de toda a terra o opróbrio de seu povo, porque o Senhor o falou. Amém? O contexto desse texto de Isaías, ele começa na realidade no capítulo 24 e vai até o 27, onde Isaías ele começa a falar de uma nova condição. Isaías inicia aqui o que é chamado de Apocalipse de Isaías. Ele começa a falar das coisas futuras que irão acontecer. Portanto, ele vai falar, ele deixa de falar de julgamentos específicos a nações, e ele começa a falar de um julgamento final, de um juízo universal e espiritual que irá acontecer no futuro. Amém? Eu estou dizendo isso para que você possa aí ter alguma compreensão mais clara da palavra de Deus. O profeta, quando ele recebe uma revelação, ele tem um contexto em que ele está vivendo, mas também Deus lhe dá uma visão futura. E Isaías começa, a partir do capítulo 24 ao 27, falar nessa visão apocalíptica do futuro das coisas que irão acontecer. E eu quero trazer algumas informações para que nós sejamos aí abençoados pela palavra de Deus. Esse é o contexto em que Isaías está vivendo e falando, e ele tem essa visão futura, portanto ele vai falar dessas coisas. E o que ele está dizendo é que a morte será aniquilada. Então Isaías teve uma visão que ele entendeu que vai ter um tempo que a morte deixará de existir. E ele também compreende, é claro, que se a morte deixará de existir, ele vai estar afirmando que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Se não morre mais ninguém, não tem necessidade de a gente morrer, tá certo? Ou de a gente chorar. Amém? Portanto, ele tem essa visão. E aí ele vai dizer que Deus vai tirar o opróbrio, ou seja, vai tirar a vergonha do seu povo. Porque o Senhor falou, o Senhor disse isso, o Senhor vai fazer acontecer essas coisas. Amém? Deixa eu dizer aqui mais algumas verdades que são importantes. Israel vai ser salvo, porque Israel é o povo de Deus. Nesse futuro que o Isaías aponta e que o Evangelho, o Apocalipse vai apontar, então Israel vai ser salvo. Lá no livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 26, o apóstolo Paulo, ele fala desse todo Israel que será convertido. Então vai haver um momento em que esse Israel que está lutando hoje aí, que é o Israel de Deus, da promessa do Antigo Testamento, esse Israel vai se converter um dia e ele vai ser salvo, as lágrimas dele vão ser enxugadas também. Amém? Mas também a Bíblia vai falar que tem um Israel espiritual, que é o Israel de Deus, que é o Israel convertido a partir da fé em Cristo Jesus. Tanto os judeus que se converteram, como os gentios que se converteram, tá certo? Gentios é as pessoas que não descendem direto de família judaica. Somos nós, brasileiros cearenses da cabeçona, tá certo? Nós não descendemos de judeus, quem não descende de judeu é gentio. Então, todo judeu convertido na era cristã, que é a partir de Jesus, nos tempos que estamos vivendo, e todo ser humano, mesmo que não seja judeu, que seja gentio, convertido, esse é o Israel espiritual. Paulo também vai explicar isso e dá um entendimento para nós no capítulo 6 de Gálatas, no versículo 16. O contexto ali ele vai explicar que nós somos esse Israel espiritual. Tanto os judeus convertidos como os gentios não convertidos somos o Israel espiritual. Mas, amados, Deus vai salvar todo esse povo que já crê está salvo, tá certo? O Evangelho explica isso muito claramente. Mas Deus também vai salvar o Israel, o seu Israel da promessa. Eles vão passar a crer em Jesus Cristo. Amém? Então Isaías está num contexto do Israel da promessa, mas ele tem uma visão do Israel também espiritual, do Israel futuro que será salvo, e ele diz aqui que a morte deixará de existir. A lágrima vai ser enxugada do rosto,
E assim, e o opróbrio, ou seja, a vergonha. A vergonha que o povo sofre. Israel tem sofrido vergonha, batalha contra batalha, o pessoal vai envergonhando. Também o Israel espiritual sofre vergonha. As pessoas querem envergonhar o evangelho, desfazer, debochar, matam cristãos. É uma coisa terrível. Portanto, esse opróbrio, essa vergonha que ainda nós sofremos por causa de ser cristão, Deus vai resolver isso na vinda do seu rei, no estabelecimento de seu reino. É quando Israel irá se converter, o Israel da promessa irá se converter e todos serão salvos. O Israel de Deus, que é os que creem, e o Israel da promessa, que vão se converter a Cristo de uma forma plena, porque o Israel de Deus e o Israel da promessa serão salvos. Amém? Dito isso, eu quero citar um texto aqui de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Capítulo 21, versículo 4, João tem a seguinte revelação de Deus. Ele diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O profeta Isaías tem essa visão 600 anos antes de Jesus nascer. João, pela palavra de Deus, pela compreensão de Cristo, a revelação de Cristo, do Espírito de Deus, João também entende isso e vai fazer a afirmação no capítulo 21. Ali no capítulo 20, 21, 22, Jesus está falando dos tempos finais. Amém? E aí João tem essa visão, a confirmação da palavra de Deus, séculos depois que Isaías teve a revelação, João também tem essa compreensão, essa revelação, e diz que Deus vai enxugar a lágrima e a morte já não existirá. Amém, amados? Cristo vai condenar a morte. O Satanás, a morte e o falso profeta vão ser condenados. Amém? E dentro dessa condição que João está dizendo isso, ele vai dizer porque as primeiras coisas já passaram, tá certo? Essa é uma verdade bíblica muito graciosa, mano. Lá no capítulo 22, aí Cristo revela a questão da eternidade também a João. No versículo 22, no capítulo 5, ele vai dizer que aí nós entraremos na eternidade, viveremos eternamente, de eternidade a eternidade, viveremos aí séculos por séculos na presença do Senhor. Isso é uma reflexão muito, muito rápida. Eu quero apenas que você busque entendimento na palavra de Deus, que você busque essas compreensões, que você leia a Bíblia. Ela revela a vontade de Deus para todos nós. Amém? João, tanto João como Isaías, eles têm a compreensão da revelação da palavra do Senhor. E isso é uma verdade que não deixará de acontecer. Porque Cristo é Deus. Lá em João, capítulo 10, versículo 35, ele diz: eu e o Pai somos um, ou seja, ele está dizendo, eu sou Deus, sou igual a Deus, eu e o Pai somos um, eu sou igual a Deus, tá certo? Portanto, Jesus Cristo é Deus, ele disse que a sua palavra não passará, a sua palavra será cumprida. Portanto, meu amado, eu estou aqui trazendo e fazendo essa breve reflexão para você, nos dias de hoje, onde os dias são tão maus, onde nós vemos aí a destruição de tudo, o caráter das pessoas já é um negócio abominável, as pessoas já não têm um respeito, a natureza sendo destruída. Eu falei no vídeo anterior que Isaías também tem uma visão que o sol vai perder o seu brilho. Isso acontecerá porque haverá mudança e Deus fará novos céus e nova terra. Amém? Apocalipse 22, eu vou ler para 22:5 para mim e para você, eu vou ler. Diz assim: e ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão para todo o sempre. A eternidade é uma realidade. E a eternidade tem duas formas. É uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. E a eternidade com Deus, pela Escritura Sagrada, é aquilo que nos é revelado pela palavra. Quando nós aplicamos a nossa fé em Jesus Cristo, Ele nos garante a vida eterna.
Amém, queridos? Olha, o profeta Isaías tem uma visão dos tempos finais e ele fala desse enxugar de lágrimas do Senhor, do seu povo. E aí João, já numa época bem diferente, na era cristã, também tem a mesma visão e vai estar nos trazendo essa recomendação de que isso irá acontecer, a morte vai deixar de existir. Amém? Isso é até a vinda de Jesus. Jesus vai subir, tem o reino milenial, é muita coisa, não dá para explicar agora. Mas aí a morte deixará de existir, porque Deus julgará e condenará a morte. E aí nós entraremos na eternidade por causa da promessa de Deus, porque Isaías diz assim, porque o Senhor o falou. E Deus não é homem para que não cumpra a sua palavra. Amém? Que nesses dias você aplique a sua fé em Cristo, creia, tenha essa verdade para si. Amém? E que o Senhor te abençoe de forma graciosa em nome de Jesus. A nossa vida é limitada aqui na terra, mas ela é eterna, com ou sem Deus. O caminho é Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia cheio de graça e que Ele te proteja, que Ele te livre da ação do homem perverso, daquele que é mau, que maquina o mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.